Olá, bem-vindos a mais um ao final da semana. Hoje queria falar um bocadinho acerca das reações que houve ao longo desta semana à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos e depois queria falar também das reações que o PCP teve aos resultados eleitorais na Venezuela. Ora bem, eu vi ao longo desta semana muitas pessoas, sobretudo de esquerda, ainda no Expresso deste fim de semana, pessoas a estarem muito contentes com o tipo de mensagens que se mandou nos Jogos Olímpicos, o facto de alguns valores franceses, alguns valores do wokismo, tudo mais, terem passado na cerimónia de abertura. Ora bem, eu acho que é uma má ideia, eu acho que tal foi uma má ideia. Ou seja, eu não quero aqui discutir se esses valores estão certos ou estão errados. Isso daria uma grande discussão. Mas eu entendo que uma cerimónia como a dos Jogos Olímpicos deve ser tão neutra quanto possível no que diz respeito à transmissão desses valores. Ou seja, eu sei que a neutralidade absoluta é algo que não existe, mas, no entanto, eu penso que não deve ser o lugar certo para se mandar mensagens políticas. Ou seja, os jogos são uma coisa que é para todo o mundo, serão vistos por mais de 1.000 milhões de pessoas e, portanto, utilizar os jogos para passar mensagens políticas, passar mensagens sociais, não me parece que seja uma boa ideia. Uma vez, isso foi feito, se calhar, em 1936, nos Jogos Olímpicos de Berlim, e foi visto um bocadinho como a mensagem do nazismo, e nós agora, a posteriori, sabemos que é uma má ideia. Portanto, aquelas pessoas que ficam contentes com isso, estão a legitimar que no futuro possa haver outro tipo de regimes que tenham valores com que eles gostam menos, que façam isso e tal já será algo que vai merecer a sua crítica. Os próximos jogos vão ser nos Estados Unidos, muito possivelmente nos Estados Unidos, que terão Trump na presidência. Se os valores trumpianos fossem veiculados nos Jogos Olímpicos, de certeza que eles seriam os primeiros críticos. Por isso, aquilo que eu digo é tentar pôr política no desporto é uma má ideia. Ora bem, o segundo aspecto que eu queria falar tem a ver com os resultados das eleições da Venezuela e da interpretação que foram feitos destes resultados. Pois bem, o Partido Comunista não é um partido muito wokista. Portanto, naquilo que diz respeito àquilo que estávamos a falar do tipo de valores que se transmitiram nos Jogos Olímpicos, o Bloco de Esquerda, digamos, seria mais próximo desse tipo de transmissão de valores do que o Partido Comunista. E tal leva-me que, em termos relativos, e apenas relativos, eu até gostaria de preferir o PCP ao Bloco. Mas é que existe aqui um problema, que é que o PCP é o partido que mais cúmplice é de ditaduras que existe. A reação do PCP à fraude eleitoral da Venezuela, a reação do PCP a um processo eleitoral que consistiu em proibir candidatos, em manipular comunicações, em prender adversários, foi a seguinte. Vou ler. O PCP saúda a eleição de Nicolás Maduro como Presidente da República Bolivariana da Venezuela, bem como o conjunto das forças progressistas, democráticas e patriotas venezuelanas que alcançam mais uma importante vitória com esta eleição, derrotando o projeto reacionário, antidemocrático e de abdicação nacional. Ou seja, historicamente, o PCP esteve sempre a apoiar ditaduras. E a grande lição histórica que nós temos é esta. Ou seja, quando foi a invasão da Checoslováquia, grande parte dos partidos comunistas da Europa Ocidental disseram basta em relação à União Soviética. Nós não apoiamos as pessoas que mandam tanques contra a liberdade. No mundo houve 3 partidos comunistas que disseram que estavam ao lado da União Soviética e que apoiavam que se espezinhasse a liberdade. Foi o Partido Comunista da África do Sul, foi o Partido Comunista dos Estados Unidos, sim, nos Estados Unidos existe um Partido Comunista, e foi o PCP. Portanto, historicamente, o PCP esteve sempre ao lado da ditadura, sempre ao lado da opressão. Existe uma espécie de uma narrativa que diz que o PCP lutou pela liberdade antes do 25 de Abril. Tal é mentira. O PCP lutou pela imposição de uma ditadura que seria sempre muito mais opressiva do que a ditadura do Estado Novo.
Nesse sentido, o PCP foi, digamos, o garante do Estado Novo, foi o melhor amigo do Estado Novo, porque foi a legitimação do Estado Novo. Porque quando se dizia assim, a alternativa a esta ditadura era ter uma muito pior, então, mesmo a nível internacional, achava-se que o Estado Novo era uma coisa boa. Portanto, resumindo, o PCP, aí é como o algodão, não engana, o PCP está sempre do lado da opressão e da ditadura. Era isto que tinha para conversar convosco. Até nos vemos para a semana.